Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma FECcast, a feira de cursos da Uniara. Nesse ano nós estamos com o nosso formato diferente, né, em formato de podcast. E nessa live nós vamos falar sobre mudança de mindset para o trabalhador do conhecimento. Nós temos aqui, meu nome é Henrique, sou aqui professor da Uniara. Temos o Rodrigo Salum, que é da parte de publicidade e propaganda. Exato. Temos a Larissa, professora aqui também, Mônica e o Eduardo, certo? Então, nós vamos falar aqui sobre mindset. O que é mindset, pessoal? Quem que se habilita aqui a começar? Boa pergunta. Vamos. Falaram que a Larissa aqui quer falar. Né? Vou falar agora e depois eu já passo para ela rapidinho. Perfeito. Bom, boa noite, né? É um prazer estar aqui com vocês, falando também desse tema, nesse formato novo da FEC, né? Que está super inovador. Então, parabéns aí para todo mundo que está trabalhando. Falar de mindset, né? Eu vou puxar, assim, eventualmente eu vou falar sobre educação, que é a minha área, viu, Henrique, que é mais específica. Mas, assim, mindset é uma palavra bem alta, assim, a gente ouve bastante falar e ela quer dizer, a gente está falando sobre configuração da mente, sobre mentalidade, a forma como a gente vê e enxerga as coisas no mundo, né? Nossas crenças, então vai por esse caminho, depois a Larissa e o Eduardo vão complementar um pouco isso. Então, ele vai por esse caminho. Tem uma psicóloga, que ela chama Carol Dweck, ela é uma psicóloga americana, e ela define 2 tipos de mindset, né, dessa mentalidade, que ela define como mindset fixo e de crescimento. Acho que é importante a gente pensar um pouco nisso. Vou falar rapidinho das definições. O mindset fixo, ele é um mindset que a gente fica um pouco limitado em algumas crenças. Então, às vezes a gente não acredita no desenvolvimento das nossas habilidades, não acredita muito que a nossa inteligência pode ser desenvolvida, ou então acredita muito, tem muitas certezas, não muda muito. Já um mindset de crescimento, que a gente vai falar bastante aqui, né, para essa mudança, ele é um mindset que você já encara os problemas como um desafio, né? Você vai atrás de aprender, tem um pensamento de crescimento mesmo, de desenvolver sua inteligência, suas habilidades. Vou dar um exemplo aqui rapidinho, não sei se eu estou me estendendo muito, vocês Fica à me falam. vontade, querido. Não, tá legal. Então tá. Vou dar um exemplo que eu estava contando aqui para o salão, que eu sou mãe recente, né? Então, assim, eu tenho um bebezinho, vai de quase 1 aninho. E ele tá aprendendo tudo, né? Então, agora ele está aprendendo a andar, está quase andando. Então, ele está se descobrindo, está ali no ambiente dele se descobrindo. Então, ele cai, ele levanta, ele está tranquilo ali aprendendo. Ele sabe que a perninha ainda não está, né, com a força suficiente, mas ele está tentando. Ele não desiste. Quando ele cai, ele levanta, ele consegue. E ele não tem essa preocupação do julgamento, ele não tem vergonha de cair e tentar levantar, que depois, quando a gente fica mais velho, a gente cria muitas crenças limitantes, que às vezes a nossa própria mente é o nosso pior inimigo, porque a gente acha assim, olha, eu sou... a gente cria rótulos, né? Eu sou, né, tenho determinada dificuldade, ou então... E aí a gente, de repente, se influencia pelo ambiente, tem vergonha, tem medo de errar. E uma criança não tem, né? Então, assim, a gente já nasceu para aprender. Então, por que não vamos aprender, né? Por que a gente não tenta, não pensa, não tenta configurar aí para quem está nos assistindo, prestando vestibular? Por que a gente não configura um pouco nesse sentido? Como é que será que está o mindset desse pessoal aí? Um é o fixo, o outro é o de... Crescimento. O bebê está mais voltado, então, naturalmente para o de crescimento? O fixo é por conta da vida social? O exemplo que eu dei é que, assim, ele não se deixa influenciar muito pelo meio, né? Então, pelo julgamento. Porque quem tem um mindset mais fixo, ele tem medo de errar, né? Tá. Ele tem medo do fracasso. Então, ele não pensa muito em, de repente, se arriscar, tentar. Se eu errar, tudo bem. Isso é um aprendizado, eu vou por outro caminho. Então, é nesse sentido. Claro que nada... Assim, a gente está falando aqui, né? Não se resume a isso, claro, né? A gente sabe que tem muitos outros fatores. Lógico. Mas é um jeito da gente pensar e falar, peraí, será que eu não estou me limitando aqui? Será que realmente isso que me falaram, eu sou mesmo isso? Às vezes na família a gente fala muito. É um pouco nesse sentido. E isso tem muito a ver com cultura e criação também, né? Sim, totalmente. Porque é isso que define ali como que a gente vai pensar o mundo, né? Legal.
E temos aqui, então, profissionais de 3 áreas distintas, né? Temos da educação, Administração, e tecnologia. Legal. Então, a gente pode conversar sobre mindset para cada uma dessas áreas, né? E o que você acha sobre o mindset dentro da área da administração, né? A gente até, nas disciplinas, tenta desenvolver, né, essas habilidades dos alunos, porque, assim, é tudo uma mudança de perfil, né? Como a Mônica estava comentando. Hoje, atualmente, com essas mudanças que a gente teve, com as inovações, hoje se fala em mudanças de pensamento, né? Uhum. Então, inclusive, grades estão sendo alteradas nesse sentido, incluindo disciplinas que abordem o conteúdo, vou trazer para a administração, um conteúdo de liderança, um conteúdo de comportamento, para que o aluno desenvolva essas características. Então, assim, o que eu trago para a administração? A gente teve um conceito que passou também por mudanças, que é o conceito de emprego e empregabilidade. Uhum. A gente não quer um colaborador que só esteja buscando emprego, ou seja, ele quer simplesmente chegar no horário dele, depois ele vai embora e ele não quer se desenvolver. Ele não aceita desafios, ele não gosta de desafio. Então, esse é o emprego. Eu simplesmente estou sendo motivada pelo dinheiro. E a empregabilidade é quando eu tenho colaboradores que estão lá pelo desafio, uhum. pelo conseguir algo mais. Isso motiva os trabalhadores. Então, a gente está buscando a empregabilidade. Então, isso que a gente trata, inclusive os alunos que estão, os candidatos que estão se candidatando, né, que estão aqui nos assistindo, eles já têm que ter essa mudança de pensamento. Uhum. Eu não quero só um trabalho para ganhar dinheiro. Claro que isso é consequência, claro que a gente precisa, mas eu quero o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que vem com o meu trabalho. Então, é isso que a gente tenta desenvolver. Porém, eu já fiz pesquisa de clima organizacional em que eu encontrei 2 colaboradores. Um que reclamava que o líder estava passando muitas atividades que demandavam desafios e ele não queria, ele não gostava, então ele estava desmotivado. E outro que estava desmotivado, pelo menos porque o líder não passava desafio para eles. Uhum. Então, também a nossa função, né, enquanto gestores, é identificar esses perfis e trabalhar com eles. Mas quem está entrando agora no mercado de trabalho tem que entender que o que o mercado de trabalho está pedindo são colaboradores que buscam empregabilidade e que estão constantemente tendo essas mudanças de pensamento, né? Que legal. Então, é bastante relacionado a soft skills, né, que o pessoal chama. Isso mesmo. E... Eduardo, tá vendo? Já vi que ele já entende. Não, eu acho que é oportuno, né? É legal. Pô, explica que eu boiei. Soft skills. Soft skills. Eduardo manja tudo de soft skills. Pô, explica para ele. O Henrique, é que assim, o Henrique levantou a bola para ele. Tecnologia é demandado legal. Exato. Eu acho que a gente pode fazer um adendo aí nessa fala da Larissa e da Mônica, porque quando a gente começa a analisar o trabalhador do futuro, né? A gente está falando do trabalhador do conhecimento, está muito ligado a esse trabalhador que precisa ter criatividade, ter um ambiente disponível, né? Que facilite ele a trabalhar, desempenhar com sucesso a profissão, enfim. Então, se a gente olhar, né? O que a gente tinha com os nossos pais, avós, bisavós, em termos de mindset, e até que o ambiente fornecia em termos de empresa, a gente está falando muito sobre um ambiente determinístico, né? Ou seja, eu tenho especialização no trabalho, eu tenho foco em plano, um processo A leva ao B. Isso é um exemplo de Ford, por exemplo, nas linhas de produção, enfim. Então, a gente via a todo momento profissionais que faziam aquele processo e às vezes faziam a vida inteira um determinado conjunto de atividades, evitando mudanças, separação de quem pensa e quem faz, enfim. Hoje a gente tem um mindset de um trabalhador de conhecimento um pouquinho com um propósito diferente. Primeiro, a gente tem um ambiente indeterminístico. Customização acontecendo a toda hora, personalização, né? Você não pode, talvez, entregar um produto para um cliente igual ao outro, né? Você precisa customizar, personalizar. Até enfim. caderno tem isso hoje, né? Tem um que chama caderno inteligente. Exato. A empresa vende o caderno personalizado para cada tipo de necessidade de cada pessoa. Exato. Então, a gente vê muito profissionais que precisam abraçar mudanças, ter mente aberta, ou seja, esses soft skills, né? Que também é um paralelo com hard skill, né? Que a gente fala de pessoas que têm skills técnicos bem definidos. A parte de comportamento é muito presente nesses profissionais, né? Então, a gente está
olhando um mecanismo, o que está acontecendo no mercado hoje, que cada vez mais a gente precisa de pessoas multidisciplinares, equipes multidisciplinares, com pensamento construtivo e que não foque. E é muito difícil mesmo ele começar uma atividade hoje profissional e terminar fazendo, quando próximo a se aposentar, aquela mesma atividade, né? Então a evolução é muito constante, né? Sim. A gente está falando de mudança de mindset porque a pessoa não, né? As pessoas hoje em dia trabalham com propósito, com paixão, com comprometimento, tentando trazer hobby no dia a dia do trabalho. Então a gente está falando de pessoas, uma geração também diferente e que precisam desses soft skills. Né? Sim, mas uma pessoa com mindset fixo, por exemplo, ela tende a ser mais inflexível, né, na mudança. Como fazer para tentar fazer com que ela passe a ser um pouco mais flexível e mindset de crescimento? É possível alguém de mindset físico fixo, configurar, né? Mindset fixo, configurar o cérebro para passar para mindset de crescimento? O que deve se fazer na prática? Isso pode falar também, mas é um desafio, porque é possível fazer, mas você tem que ter um ambiente propício para aquilo. Por exemplo, o erro não pode ser punido. Se aquela pessoa lá cometer, enfim, alguma falha no trabalho, ele tem que ter um apoio, né, da sua gestão, da sua liderança, para que, ok, errou agora, mas você vai aprender, continua, vai lá, né, tem um incentivo. Eu acho que leitura é o caminho também, não é? A pessoa, quando ela gosta, quando ela é ensinada, estimulada a ler muito e sobre outros temas, sobre vários assuntos, isso também não ajuda a mudar esse mindset fixo para o de crescimento? Conhecimento, o aprendizado, ele ajuda muito. Mas a gente transita assim, nos dois, né? A gente tem momentos de mindset fixo e de crescimento. A ideia é que a gente faça esse exercício, né? De parar e refletir sobre o que você está pensando, a forma como você está agindo. Se eu recebo um trabalho e falo assim, isso é muito difícil, isso não é para mim. Se eu estou procurando um curso ou uma carreira, falo, eu não sei matemática, então acho que eu não vou fazer tal curso de engenharia, porque... Então, você acaba criando crenças. E aí, para você se desenvolver e começar a ter uma mentalidade um pouco mais de crescimento, ter essa consciência, um autoconhecimento é importante. Então, já ter essa consciência de parar e pensar, se eu estou encarando isso com... eu começo um curso, a gente trabalha com graduação online. Eu começo um curso na modalidade online. Eu já desisto logo de cara porque eu não quero conhecer muito a plataforma, porque eu nem procuro os canais de comunicação, então isso tem... Então, para você desenvolver, conhece um pouco, verifica como é que estão suas atitudes dentro do trabalho. Isso, a gente está falando aqui especificamente de trabalho, mas vale para estudantes, isso vale para tudo na vida, né? Para todas as atitudes. Então, né? pare e dá uma pensada. Será que eu realmente não consigo? Mas eu posso tentar. Será que está difícil aqui? Quais são as alternativas, né? Então, como eu posso, acho que, desenvolver essa mentalidade um pouco mais de acreditar no meu potencial, de desenvolver minha inteligência, acho que e de saber errar, eu acho que é fundamental, né? A pessoa não se permitir errar, eu acho que é o que causa esse mindset físico, pelo menos eu imagino, né? Uma das causas deve ser essa cobrança de querer acertar sempre. Ou né? experiências anteriores também. Isso pode acarretar um aprendizado, né? Para aquela pessoa, ou seja, falou, eu não posso errar. É o medo de fracassar. Exato. Sim, terapia na veia, né? Você falou o nome da pesquisadora no comecinho? É Carol Dweck. É uma que tem um livro, que tem um cérebro todo colorido. Eu já folheei, tá com meu filho esse livro, mas eu nunca tive Tem uma coluna lá que ele dá exemplos mesmos, assim, de você trazer, né, do mindset fixo para pro de crescimento nesse sentido, né, de quando você tem um problema... O livro chama Mindset mesmo, né? Na verdade, esse livro ele recebeu um novo nome numa outra edição dele, né? Sim. É uma pesquisadora que tem alguns trabalhos interessantes. Psicóloga. Legal. Essa questão que o Eduardo comentou do ambiente de trabalho, ele influencia bastante, é o que a gente tenta trabalhar na questão de liderança, né? Porque quando você está no mercado de trabalho, o líder ele vai influenciar e vai proporcionar esse ambiente para você. Então, várias vezes, eu já trabalhei com estagiários que falavam, eu não vou conseguir. Aí eu falava, não, mas se eu errar, o que eu faço? Não, se você errar, você faz de novo, eu não vou fazer.
E a gente, quando a gente é líder, a gente tem que tomar cuidado em não fazer pela pessoa, né? Sim. Então, deixar errar. Esse deixar errar, a gente também tem que mudar o nosso mindset enquanto líder, enquanto gestores. Então, igual na graduação online, vários alunos mandam mensagem, eu não consigo acessar. Aí a gente faz um vídeo. Não, você entra lá, entra no participante, chama lá o professor, envia uma mensagem. Não, eu consegui. Aí você vê que motivou. Eu não vou desistir mais. Sim. Então, já aconteceram vários casos do aluno não desistir por conta desse estímulo. Não, vai, você tenta, você consegue. Mas eu não consigo. A gente tem um público, talvez, também mais velho, né? Mas eu não sei mexer com a tecnologia, com a plataforma. Não, então, vai Eles mudando, vão se né? desafiando e vão seguindo, né? Legal. E falando agora que você for questão da gente ter que mudar nosso mindset, né? Perguntando para cada área aqui também, né? Nessa pandemia, né? Eu sou professor da área de educação, eu sei que eu tive que mudar, né? Todo mundo da área de educação teve que mudar, mas eu acredito que todas as áreas tiveram que mudar, claramente, né? Seja trabalho remoto, seja a estrutura da empresa, né? Como que vocês acreditam que a pandemia veio para mudar o mindset de cada uma das áreas de vocês? Pode começar, Eduardo. Eu acho que o principal mindset, não só, eu acho que da minha área, né, das áreas que a gente está mais envolvido, mas eu acho que como um todo é a questão da flexibilidade de como você entrega valor Certo. no dia a dia do trabalho, ou seja, na educação, enfim. As empresas hoje estão mais voltadas sobre o que você entrega em termos de valor do que propriamente te investigar, cobrar, ficar gerenciando o seu tempo, enfim. Eu acho que isso abriu um leque de opções, porque tem pessoas que estão saindo, por exemplo, do centro de São Paulo para morar em Florianópolis e tá mais feliz, ou seja, aquele jogo de paixão, talento e oportunidade no mercado de trabalho está acontecendo, né? Sim. Que é onde que as pessoas estão procurando oportunidades para lazer também, enfim, ter mais tempo com a família. Então, eu acho que esse foi o principal quebra de paradigma. Então, muitas oportunidades vão ter, seja no formato híbrido, remoto, enfim. Eu acho que esse é o principal ponto. Legal. É que eu perguntei, eu tava pensando aqui, né? Não perguntei, perguntei para mim mesmo, né? Acontece. Você tá fazendo tanta pergunta, tá trabalhando tanto. Eu vou aqui maquinando enquanto vocês estão falando, né? E a área da tecnologia, né, da TI, ela já flertava com esse modelo de trabalho, né? Sim. Ele só acelerou mais, né? Porque antes, tipo, você até via alguma empresa, a gente trabalha alguns dias remotos, né? Trabalha em casa. Mas agora você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, qualquer empresa do mundo, que está aparecendo várias vagas, né? Sim. Seja Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que seja, né? E para eles é vantajoso porque, pelo preço, principalmente, né? O que eles pagam lá é muito mais caro do que eles pagam aqui. Sim. E não tem a questão de ter que correr atrás de visto, tananã, né? Tudo isso. E isso deu uma boa acelerada, né? Sim. Tem muitas oportunidades. Eu acho que não só na área de TI, mas como qualquer área aí, né, que temos que envolve conhecimento, trabalho de conhecimento. Hoje você tem uma oportunidade enorme de extrapolar fronteiras, né? Eu acho que o principal benefício dele, seja você receber em dólar, euro ou real, que seja, né? Eu acho que é a questão de você dedicar um tempo, porque você passa 1/3 da sua vida dentro do ambiente de trabalho. Vamos começar aí, né? Então, se a gente pensar nisso, é muito, né? Falar, poxa, 1/3 da minha vida eu estou trabalhando. Então, se você não está feliz, se você não está realizado, se não tem propósito, o mindset dessas pessoas hoje pensa isso, né? A gente está tentando focar em coisas, propósitos maiores. Então, eu acho que essa quebra de paradigma veio com a pandemia também para proporcionar um ambiente melhor. Ou a pessoa pode ter um lazer, fazer uma caminhada antes de trabalhar, sem precisar pegar uma rodovia para chegar depois de 40 minutos no trabalho, Às enfim. vezes fica ocioso, né? No exato. trabalho. E se você é bom, você faz rápido, o resto é lazer, né? Exato. Porque O Google é assim, né? Trabalhar no Google é mais ou menos isso. Eles foram os Isso foi pioneiros, legal, né? porque eu trabalhei numa empresa onde que tinha tudo lá. Sala de games, máquina de café à vontade, bebida, enfim. Cadeira de massagem. Tem no Google, tem, né? Tinha aqueles tobogã, né? Exato. Mas hoje você vê, as empresas não estão mais focando nisso. Hoje Tá mais já não home, é né? mais... Hoje exato. mas tem espaço, né? Hoje Agora. eles pensam em Espaço físico. outras coisas que
tem oportunidade para oferecer mais qualidade de vida para o funcionário. Legal. Oferecer um berçário, por exemplo, né, Mônica? Estou precisando. Né? Bom, agora vamos para a educação, né? Então, que a vamos gente lá. sentiu ali na pele como que foi, né? Henrique, seu mindset é de crescimento, com certeza, né? Porque senão você não era mais professor, porque ou a área que a gente teve que se transformar, né? Com a 5 pandemia, anos de né? terapia, mulher. Então, acho que todo mundo, né? A gente sabe que na educação a gente teve que se transformar muito rápido. Aqui a gente em uma semana, né? Inclusive, gostaria de parabenizar você e o professor João pelo trabalho aqui, que sem vocês a coisa não tinha rolado tão bem assim como rolou aqui na Uniara. Né? Eu acho que puxando para esse tema, acho que todos os professores, a equipe aqui, acho que a gente tem uma equipe muito unida e as pessoas se ajudaram muito. E esse mindset, né, de mudança, de acreditar que você pode trabalhar em outros formatos, isso na educação foi fundamental para a gente conseguir ter essa relação com os estudantes. Então, é uma mudança de chave na educação, a gente está pensando em inovação, em novas metodologias, a gente precisa, na educação, trabalhar esse mindset, essa mentalidade, essa forma de pensar com os jovens, com as crianças, ainda que no ensino superior, né? a gente precisa trabalhar essa mentalidade mesmo para o desenvolvimento de habilidades, então a gente precisa pensar em metodologias ativas, na própria estrutura de avaliação, que ela é muito classificatória, a gente precisa transformar um pouco mais isso, né, para desenvolver realmente as habilidades de uma forma mais prática. Então, a educação é uma área que a gente fala pouco ainda, né, de mudança de mindset, mas cada vez mais importante a gente tem essa mentalidade. O professor, ele tem que ter uma mentalidade de crescimento, ele precisa acreditar, sempre estudar, desenvolver suas habilidades, trazer isso para a sua sala de aula, acreditar nos seus alunos, né, conversar com as famílias para ter cuidado com os rótulos, porque a gente classifica os filhos e, né, a gente tem que tomar esse cuidado, assim, porque você, de repente, pode estar influenciando muito no desenvolvimento de uma criança por conta de uma crença que você tem. Isso pode ser positivo e negativa, né? A gente tem que ter essa consciência, essa reflexão. Legal. Esse mindset de crescimento, uma vez que você resolve buscar esse mindset, por exemplo, vocês todos, nós tivemos, né, que migrar para o digital, de alguma maneira. Então, você estava numa zona de conforto e, a partir de determinado momento, você tem que aprender algo do zero. Eu, por exemplo, agora estou aprendendo Ubuntu, né, Linux. Corajoso ele. Que é uma coisa assim, é outra plataforma, né? Ou mesmo um celular, aprender a mexer, quem está com Apple, aprender a mexer com Android, vice-versa. Mas, enfim, uma vez que você se propõe a aprender, você já pôs o passo ali no mindset de crescimento. Mas esse mindset, se você não continuar em crescimento, a gente aqui, né, melhor dizendo, a gente pode estagnar de novo, né? Claro. Nessa plataforma digital, e depois podem vir outras coisas mais avançadas, e quando você vê, está defasado de novo, né? Esse mindset, a gente tem que perseguir, pelo que eu entendi aí, meio que constantemente, né? Ou estou enganado? Acreditar que a sua inteligência, seu conhecimento, ele pode ser desenvolvido. Então, você vai conhecer outras plataformas, não achar que, isso não é para mim, nasci não sei em que ano, não é para mim ter celular, não é para mim ter... Na verdade, é uma desculpa isso, né? Facilita muito para a pessoa, né? Exato. E lá... Na administração, assim, a gente já, como a gente está na 4ª Revolução Industrial, a gente já via que essas modalidades de trabalho, elas iriam ser alteradas. Mas eram planejamentos para 2, 3 anos e que a gente teve que fazer em uma semana, né? Um mês, algumas empresas. O que a gente está desenvolvendo agora é como é que eu vou motivar o meu colaborador estando distante? Como é que eu vou analisar a produtividade do meu colaborador estando distante? Então, a gente teve nesses meses um avanço produtivo científico em relação às pesquisas, né? A gente já estava desenvolvendo aplicativos que conseguem monitorar o seu desempenho mesmo distante. Ou como é que eu vou fazer para motivar mesmo distante? A gente já estava verificando essas possibilidades. Porém, a gente teve que acelerar um pouco esse processo. E ainda, então, é bem interessante que esse ano, acho que deve ter uns 3 ou 4 orientações de TCC este ano, em que alunos estão fazendo
essa análise de motivação. Inclusive, até em uma empresa de TI, que eu achei bem interessante. Porque foi uma mudança quase total, né, que teve de colaboradores que foram trabalhar em home office, que é uma das modalidades de trabalho. E como é que ia fazer para motivar. Então, eram coisas que a gente já previa, mas a gente teve que acelerar muito mais. Na administração, a gente já trabalha com esse conceito de que o administrador ele precisa saber lidar com mudanças. Porque a empresa ela atua em um sistema aberto que recebe influência do externo, social, ambiental, tecnológico. Então, a gente já já vem ensinando, né, mostrando aos alunos que administrador precisa adaptar às mudanças. Então, eu brincava com os alunos, vocês são administradores, vocês mudaram para o online, isso é apenas uma das mudanças que vocês vão enfrentar no mercado de trabalho se vocês quiserem ser administradores. Então, eu já vinha trabalhando esse mindset, administrador precisa lidar bem com mudanças, porque senão não vai continuar no mercado de trabalho, não vai conseguir aí esse desenvolvimento. Você Mas trabalha, acelerou. desculpa, pode continuar. Não, pode. Você trabalha no curso de administração Isso. daqui da Uniara, né? Isso. A Mônica em pedagogia Isso. e você... Eu nos cursos de computação e AD também, de análise e desenvolvimento de sistemas. Vamos lembrar então os alunos, né? O Galate, né? Isso. Que vão ter 5 bolsas de estudos aí, é legal a gente frisar sempre. Agora essa FEC está sendo distribuído 5 bolsas de estudo integrais e você tem que se inscrever no canal, seguir as orientações. Agora nos próximos drops tem todas as orientações, o professor Paulo vai passar e pode ser qualquer um desses cursos como os outros praticamente 30 da Uniara aí. Então inscrevam-se no canal, cumpram todas as prerrogativas e se você ganhar a bolsa, a gente vai lembrar aqui para vocês, a gente vai distribuir um livro, tá? Que é esse daqui, que eu acho que tem a ver com Mindset também, né? Sim, não sei se vocês legal. conhecem. Aprendendo inteligência. Eu tive aula com esse professor no ângulo da Rua Tamandaré, professor Pier, e ele era muito questionado porque a pedagogia, talvez a Mônica não concorde aí, mas dizia-se lá atrás que inteligência era imutável, né? Talvez daí nasçam também vários paradigmas de que eu não sou bom para isso, eu não nasci para aquilo. E ele provou por A mais B que a inteligência é um degrau, né? Lógico, você tem uma inteligência inata, mas você tem uma inteligência adquirida também, que está muito baseada na sua cultura. E nesse livro aqui a gente quer presentear os 5 ganhadores das bolsas aí, porque você vê, os professores, pessoal, a gente tem aqui. A maioria são mestres, doutores, especialistas todos, né? Sim. Mas a grande maioria mestres e doutores aí, pelo menos especialistas. Mas se o aluno não faz a parte dele também, a gente tem às vezes uma evasão desnecessária, né? Um pequeno número de evasão desnecessária, porque a pessoa se coloca no mindset fixo. Eu acho que né? é legal, Salom. A gente tem essa abertura aqui. Então, você que está aí, né, que está pensando na sua carreira, conversa com a gente. Os coordenadores aqui de curso são super abertos. A gente faz várias ações, né, para trazer esses estudantes aqui para a gente trocar uma ideia. De repente, você está aí pensando, será que essa carreira é para mim? Olha, vamos mudar um pouco essa mentalidade. Acho que pode sim. E vem para a Uniara, que a gente está aqui para falar para vocês. E para quem quer fazer uma segunda graduação Também, né? Ou também. fazer um mestrado. A gente tem Tá pessoas. protelando aí há anos. Eu não vou, tô Tem. velho, já não dá mais, enfim. Tem Não que tem abrir a idade cabeça, para né? recomeçar, tem que ter né? essa abertura, essa flexibilidade, claro, e a gente está aqui para ajudar no que for preciso. Legal, Certo, bacana. bem legal. Bom, pessoal, a gente está para encerrar já. Foi uma conversa muito produtiva, né? Muito obrigado. Eu também aprendi, porque eu sabia bem pouco sobre a teoria de mindset. E eu achei bem interessante. Obrigado pela presença de vocês, Salum, pela Uniara, por toda a equipe aqui. E esperamos vocês aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com o pessoal, que vai ficar gravado. Todas as lives estão gravadas aí no canal da Uniara, certo? Então, podem compartilhar à vontade, assistir as outras e se inscrever também no canal para receber as notificações da Uniara. Né? Todo vídeo que a gente for lançar, vocês recebem as notificações, certo? Muito obrigado pela presença de vocês e esperamos vocês aqui. Valeu, pessoal!
Olá, eu sou o professor Gerson Brás,